Starvacre é um folk horror britânico lançado originalmente em 2023 que mostra que não é muito bom essa ideia de você manter certas coisas aí macabras e secretas no quintal, ou coisas que você mal sabe a procedência, porque pode ser que algum dia dê ruim. Pois é, óbvio que tudo isso é mostrado, tudo isso é desenvolvido nesse filme aqui de uma maneira peculiar e estranhíssima, tá? Ele consegue chegar a uns pontos que você vai falar o que é isso e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Starvacre, esse filme que tá aí circulando pela internet recentemente, mas que teve a sua estreia original em festivais no ano passado. É um folk horror, ou seja, espere aí aquela coisa mais ruralista, mais isolada, mais no meio do mato e outras coisas que a gente vê nesse tipo de terror. E eu acho isso um ponto interessante dessa produção, tá? Que ele dá uma subvertida, que ele dá uma bagunçada estruturalmente nessa lógica que a gente conhece de filmes desse tipo. Pedir pra você, quem sabe aí, se você puder, quiser, claro, apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro do Refúgio Cult. Aproveitar para agradecer todo mundo que tem se tornado membro e para vocês que são membros ficarem ligados na comunidade do canal aqui no YouTube mesmo, porque é lá que eu boto os vídeos antecipados, as enquetes, discussões e outras coisas que eu também quero trazer aí pelos próximos tempos, então fica ligado, se você ainda não é, considere se tornar um aqui embaixo. Starvacre segue uma família, o Richard, que é o pai, a Juliet, conhecida também como Jules, que é a mãe, e o Owen, o filhinho deles. Desde o início, a gente nota que tem alguma coisa de estranho com o Owen. Ele tá esquisito, ele fala que tá ouvindo vozes, ele está violento, e isso vai mexer com a rotina pacata daquela família, né, na casinha ali isolada que eles moram, tipo uma fazendinha mesmo. E aquilo vai mexer com os pais, vai mexer com os nervos ali deles, despertando uma certa escuridão desconhecida e que tem muito a ver com o legado daquela família. E quando eu digo isso, ai Lucas, você tá entregando muito. Não, meus amigos, isso tá na base do filme, tá ali bem claro desde o início, tá? E é importante a gente falar que tem essa questão familiar rondando praticamente o filme todo, envolvendo passado, presente e, como eu disse, né? O que eles têm ali naquele terreno? O que eles têm ali que pode estar influenciando, né, o filhinho, a cabeça deles? Starvacre é dirigido por Daniel Kokotajlo, um cineasta britânico que eu acho que acerta na direção, principalmente porque estamos falando de um filme que se passa na década de 70. Ele veste a década de 70, ele usa a década de 70 em benefício visual desse filme, na forma como ele dirige, né? Então existem vários maneirismos do Daniel, do diretor aqui, que são aqueles famosos zooms, e não é só isso, né? Várias outras coisas, mas existe, por exemplo, um personagem fazendo uma determinada coisa em uma certa distância, ele tá longe, e aí o zoom na câmera, que é uma coisa que é bem-vinda aqui, que cabe ao contexto, né? Visualmente o filtro, né? Mais uma vez o visual, a estética, o design de produção é total anos 70, né? E eu gosto muito desse tipo de experiência, de filmes que estão sendo feitos hoje em dia, que foram lançados em 2024, 2023, e que parece ser um filme vindo da década de 70. Obviamente que dá pra você identificar que não é, mas você sente em toda a proposta, em toda a mise-en-scène, que eles tiveram esse cuidado aqui. Isso é muito importante para deixar o filme uma obra mais arrojada, uma produção que sabe o que quer ser e o que quer contar. E
E como eu disse antes, esse filme, ao mesmo tempo que ele tem convenções do gênero, do subgênero, do folk e afins, ele consegue brincar com a gente, embaralhar o público, embaralhar aquela proposta, no sentido de se tornar mais complexo e mais desafiador. E eu digo que eles fazem isso de uma maneira simples, de uma maneira até delicada. Não é um filme expositivo. Se você espera que eles vão mastigar muita coisa não é mastigada, muita coisa não é comentada, muita coisa é deixada no ar sim, e faz parte aí até do charme do filme. Acho que parte dos problemas de Star Bakery é justamente essa delicadeza, essa sutileza e até uma certa frieza daquele mundo e daqueles personagens em lidar com determinadas situações, porque de um lado isso pode ser interessante para um filme de terror, ser sombrio, ser angustiante, mas ele também pode se perder em alguns momentos com os conceitos que eles vão deixando em tela ali, sem trabalhar muito, sem, né, passamos aqui, deixou e tal, que às vezes, principalmente indo pro terceiro ato, eles me soam um pouco confusos e perdidos sim, e alguns momentos cruciais perdem um pouco do impacto, da força que poderiam ter, porque até aquele momento, até aquela construção, eles foram passados com uma certa pincelada, aquelas, então vamos fazer uma coisinha bem simplesinha aqui, mas aí depois ele perde uma força, um impacto que seria bem-vindo, sabe? Mas a gente tem que sempre lembrar, impacto em filme não é tudo. Não estamos falando de revelação, não estamos falando de plot twist, você pode até considerar algumas coisas aqui, pseudos plot twist e tal, não tô falando disso não, tô falando até numa carga emocional mesmo, dramática, ou de tensão, mas também não deixa de ter os seus elementos, as suas doses, as suas cenas ali, bizarras, estranhas. E eu gosto disso em vários filmes quando é bem feito. E aqui é majoritariamente bem feito, tá? Que acontece uma coisa sem o filme te avisar, sem o filme te preparar, que é uma coisa estranha, que você vai olhar pra tela e vai falar, que é isso? O que eu tô vendo? Por que tá acontecendo isso? E aos poucos ele até ganha algum sentido, mas ainda assim vai te deixar intrigado. Ou enfurecido também, tá? É capaz. Forgive yourself. Eu acho que esse filme ele não passa batido e ele ganha muito no elenco dele, tá? Nos protagonistas, o Matt Smith, que faz o Richard, o pai, que é arqueólogo, e a Morpeth Clark, que faz a Juliet, a Jules. Esse casal é um casal estranho, é um casal frio, mas conforme o filme vai passando, a gente vai entendendo um pouco daquela dinâmica daquele casal, que eles são assim, ou então, por conta de segredos, de passado, né, a gente tem personas mais frias, mas que não abandonam a sua humanidade, a sua confusão, a sua ansiedade. Tem várias emoções aqui. E quando atores conseguem extrair isso de maneira clara, de maneira precisa, mesmo em uma história tão estranha que vai, né, ficando cada vez mais esquisita ali, a gente consegue ter uma melhor experiência, tá? Apesar das imperfeições ali do filme, tem uma coisa também que eu acabei esquecendo de mencionar, a noção da passagem de tempo desse filme é quase imperceptível, né? Uma coisa ali de edição também que eles não querem te deixar muito claro, passou 2 dias, passou 3 semanas, passou 1 mês, isso aí você vai ter que seguir o fio ali e tirar da sua cabeça. Pode ser um desafio, algo intrigante aí pra você como experiência pessoal com a obra? Pode. Mas também pode dar uma confundida. Então é isso, meus amigos. Star Bakery é um bom filme de terror, não muito convencional, gostamos disso, e por mais que tenha aí tantos elementos, né, instigantes, na hora de colocar tudo junto, nem sempre acerta, mas eu acho que se você gosta de folk horror, se você gosta desse tipo de filme de terror mais intimista, mais slow burn, sim, é um filme que leva ali o seu tempo, que tem uma certa calmaria, pelo menos ali por 70% dele, digamos assim, acho que você pode ter uma boa experiência aqui também, tá? Eu dou uma nota 7 pro filme. Não importa se alguém quer tentar ter uma vidinha pacata, no meio do nada, tudo tranquilo, homem, mulher e filho, que as coisas podem desandar de um jeito você pode nunca imaginar. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. He's lovely though.
Bem, já sabemos, já dos primeiros minutos do filme, que as coisas estão bem estranhas naquela fazendinha, naquele lugar, e com aquele menininho, o Owen. Depois de alguns ataques dele, ele tá violento e tal, ele é asmático, né? Ele tem um ataque de asma, né? A mãe dele corre com ele pro hospital, demora ali um pouco porque eles estão distantes, né? Só que chegando lá, o Owen acaba morrendo, né? A gente tem uma transição muito sutil ali da morte dele, né? Não se tem na tela aquela coisa super dramática do pessoal, ó, ele morreu e a mãe... Não, né? A gente corta ali pra mãe já em luto, em depressão, já monossilábica. O pai, o Richard, né? Ele tá trabalhando por conta própria, ele começa a escavar no quintal da família, né? Porque o filme, ele mostra pra gente que a família do Richard, que era dona já há várias gerações daquela fazenda, daquele lugar, né? Eles eram esquisitos também, tá? Eles tinham tradições, eles mencionam um tal de Jack Gray, que é um personagem folclórico, uma entidade sombria, quem sabe maligna e coisa e tal. Enfim, tem até um livro lá que a gente vê que o pai do Richard, né, cultivava, era uma espécie de diário, né? E o Richard, ele sofreu por conta dessa obsessão que o pai dele tinha nesse tal do Jack, né? Nesse folclore como um todo, né? São vários elementos ali. Tem uma tal de árvore que ficava naquela região, que a galera considerava como um portal para o mundo espiritual, né? Então eles vão trazendo aos poucos esses elementos, deixando claro que, ó, o pai do cara era doente por conta disso e ele acabou sofrendo as consequências disso na infância dele. Tanto é que em algum momento o Richard tá lendo esse diário do pai dele ali, vendo umas anotações, e ele fala consigo mesmo, né? Meu pai tentou me sacrificar. E uma imagem dele sem roupa ali, do lado de fora. Então o negócio foi pesado, né? Nesse meio tempo, o Jules vai lidando com o luto, né? O Richard lá tá fazendo suas pesquisas e tal, eles estão mal consigo mesmo. O Richard parece estar com raiva da Jules, porque de certa forma ele meio que culpa ela pela morte do filho, sem dizer muita coisa, mas fica no ar, né? Vai uma médium lá na casa da Jules, né? Dizendo a médium que para liberar o espírito do filho dela, para ele seguir em paz. E aí, do Neida ali, digamos, o Richard, ele pega ali uma caixa, ele recebe essa caixa, ele tem uma caixa que tem ossos de um bicho, né? E você fala, que diabo é isso? Mas o cara é arqueólogo, ele trabalha com aquilo e tal. Os ossos, a estrutura óssea dessa criatura, que parece ser um coelho, uma lebre, como diz o colega de trabalho do Richard, né? O Richard tá afastado. Eles deram um ano sabático pra ele, por conta da perda do filho e tal. Ele vai lá, o cara fala, é uma lebre, é um coelho e tal. Só que não é um simples osso, porque o Richard, ele mantém essa caixa no escritório dele sozinho, e com o passar dos dias, e aí o filme não deixa claro pra gente, passou ali 3, 4 dias, ou passou um mês, mas sabemos que tá crescendo carne, é como se aquele osso, ele tá evoluindo, ele vai evoluindo e ele vai voltando à sua forma natural. Bem, ele cresce carne, cresce pelo, cresce olho, cresce tudo, e o bicho, o diabo do bicho volta à vida, assim, ó. Lá no escritório, seria a localidade, a região e coisa e tal, pois é. Richard tá mantendo em segredo, a Jules não sabe. A irmã da Jules, a Harry, foi lá pra ajudar a irmã. Ela não se dá bem com o cunhado, com o Richard, né? Mas aí acaba que Jules descobre que o bicho tá lá no escritório de Richard, né? Ela fala, esse bicho não pode ficar aqui, ele tem que ficar livre, na selva, onde ele pertence, coisa e tal. Eu gosto do que o filme, a direção do filme, né, faz com essa criatura, porque é muito estranho, é muito esquisito quando esse bicho tá em tela. Primeiro que mantém um mistério, as primeiras vezes que mostra o bicho é só alguns detalhes dele, o olhar desse bicho meio fixo, ele parado, e intencionalmente parece ser um bonecão, porque, querendo ou não, é um zumbi de um coelho. É bem claro que aquela imagem, aquela figura e como eles botam esse bicho em tela é pra gente achar esquisito mesmo.
Bem, os dois soltam o bicho na natureza, levam ele, dá pra ver que o bicho era meio agressivo, mas soltou, tá livre, né? Perto ali da casa deles mesmo, é isso. Os dois voltam a interagir, a conversar, né? Richard e Jules, né? O Richard se abre, ele assim, eles demonstram um pouquinho mais de sentimento, mas ainda assim eles são bem frios um com o outro, né? O Richard, um cara, né, fechado, mas ele fala, ó, tive uma infância difícil ali pra ela, depois daquela hora, né? E ele fala, eu queria que meu filho tivesse uma vida aqui nessa casa que eu não tive. Né, que meu pai, né, louco, me botou em situações que me deixaram traumatizados, né? E aí ele fala que o pai dele botava ele pra fora de casa de madrugada, à noite, congelando lá fora, sem roupa, como se ele quisesse que o filho sumisse. Seria um sacrifício, seria que o velho tava oferecendo o filho pra criatura, pro tal do Jack. Bem, um pouco depois, os dias seguintes, a Jules e a irmã dela, a Harry, acabam descobrindo ali o diário, elas não sabiam, né, que o pai do Richard fazia e tal, sobre a lenda também, etc. E enquanto isso, o Richard tava cavando, continuava cavando há muito tempo, ele com a ajuda do colega dele lá, e eles acham o tronco da árvore que foi enterrada ali pelos habitantes. Essa árvore foi cortada no passado porque acreditavam que ela era o tal do portal para o mundo espiritual e que tinha a ver com Jack, essa entidade maligna, então era perigoso. Só que redescobriram a árvore, mas as raízes estavam lá, né? Qual era esse efeito sobre aquelas pessoas, sobre aquele terreno. E a partir desse momento, se o filme dava bastante uma segurada ali nos acontecimentos e tal, ia com calma, aí começa a acontecer um monte de maluquice uma atrás da outra. O coelho do diabo volta, ataca o cachorro da irmã da Jules, né, da Harry, e ela vai proteger o cachorro, o bicho acaba mordendo ali o braço dela. A Jules olha para aquela criatura, pro coelho, diferente. Ela fala, ô, vem cá, vou cuidar de você. Passa a tratar o diabo do coelho, esquisitíssimo, como um bebê, quase que se fosse o filho dela ali, alimentando, tentando alimentar o bicho, botando em bercinho, dando banho. A Jules, que já não estava muito bem, ela fica completamente descompassada, né? Tanto é que o povo lá, o marido dela e o colega do marido estão cavando o negócio da árvore. E aí ela pega uma faca, vai lá e ataca o colega do marido, que poderia ser uma espécie de ameaça ali pros planos deles, pelo que estaria por vir. Bem, resumindo, Jules está certa que aquele coelhinho, aquela coisa linda, só que não é uma espécie de... não reencarnação, mas eles conseguiram dar vida, dar uma forma física pro tal do Jack Gray, a entidade lá que é mencionada aqui ali no filme. E agora eles eram ali os papais de Jack Gray. Se eles perderam o filho lá atrás, né, quem sabe também a própria perda do filho foi arquitetada por aquela aura sombria, pelo terreno, pela entidade, para dar lugar a essa devoção dos papais ao coelho, né, maligno. Na última cena, a gente tem inclusive a Jules meio que convencendo a irmã dela, que tava toda ali, ó, que maluquice que tá rolando, né, a brincar com o coelhinho no berço. O coelho tá no berço, tá? E a irmã dela vai e tenta, e vai brincando, e vai, até que, né, meu novo sobrinho não é tão ruim assim. E quando ela está fazendo isso, o Richard pega um martelo e ataca a mulher na cabeça, né, matando a irmã de Jules. E os dois ficam lá no quartinho do bebê, né, como se nada tivesse acontecido. Ela passa a amamentar o coelhinho, né, enquanto Richard, o papai, passa a cantar ali uma canção de ninar. E detalhe, só para complementar, tá? No passado, o pai do Richard tentou sacrificar ele pro Jack vir e assumir a forma física, e acabou não acontecendo. O moleque não foi sacrificado, o Richard cresceu traumatizado, esquisito, né? Só que o filho deles morreu lá no início. E aí o Jackzão veio depois, né? Fim de Starve Acre e fim de uma nova família, a família do capiroto aí, desse tal de Jack Gray.
Já vimos muitas histórias com essas dinâmicas, com essas fórmulas, mas como eu disse, tá? Esse filme ele consegue ao longo do seu desenvolvimento dar aí umas costuradas, fazer estruturalmente diferente, né? Até chegar a esse último ato que se aproxima mais de um terror convencional e bizarro, digamos assim. E você, já tinha ouvido falar de Starve Acre, dessa história? Inclusive, é uma adaptação de um livro de mesmo nome. Às vezes você até já ouviu falar do livro, já tenha lido. O que você acha do filme, da história, do livro? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.